Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios aplicando as formas de transformações em produto. Tá? Barbadinha. Então vamos ao exercício 1. Transforme em produto a expressão y igual a seno de 20 graus mais cosseno de 80 graus. Veja que essa expressão tem uma soma de seno com cosseno. Tá? E nas nossas transformações em produto, não existe fórmula que envolve seno mais cosseno. Né? É transformar em produto seno de um arco mais cosseno de um arco. Existe seno mais seno, seno menos seno, cosseno mais cosseno ou cosseno menos cosseno. Tá? Então mantém essa mistura. Então o que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que transformar isso aqui tudo ou para seno ou para cosseno. Tá? Uma maneira é achar o arco, né, complementar do 20 graus aqui, que é o 70 graus, porque a gente sabe quando os arcos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então eu posso substituir o seno de 20 graus pelo cosseno de 70 graus, ou substituir o cosseno de 80 graus pelo seno de 10 graus, tá? Que é o complemento, tá? Que é o que a gente vai fazer. Tá? Então nós vamos escrever y igual a seno de 20 graus mais o seno de 10 graus, porque o seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80 graus. E aí a gente tem seno com seno. Aí nós podemos usar a fórmula, tá, do seno, tá? Que é 2 vezes o seno, né, de 20 graus mais 10 graus sobre 2, cosseno de 20 graus mais 10 graus sobre 2. Ah, barbadinha. Então aqui vai ficar seno de 20 mais 10. 30 dividido por 2 dá 15, e 20 menos 10 é 10, dividido por 2 dá 5. Tá? Então dá direto. Tá? Então a única coisa que tem que cuidar quando tem soma de seno com cosseno para transformar em produto, a gente tem que transformar tudo para seno ou tudo para cosseno. Tá? Para a gente poder usar as formas. Barbadinha. Tá? Segundo exercício, ó, transforme em produto a expressão y igual a seno de a mais b mais c menos seno de a menos b menos c. Tá? Então eu tenho seno menos seno. Tá? Então quer dizer seno de p menos seno de q, que dá 2 seno de p menos q sobre 2, cosseno de p mais q sobre 2. Então nesse caso, o p é a mais b mais c e o q é a menos b menos c. Tá? Então aplicando a fórmula aqui, ó, no início aqui eu vou ter a 2 seno, ó, 2 seno de P menos Q. Então, A mais B mais C, que é o P, menos o Q, que é A menos B menos C. Entre parênteses, por causa do menos aqui. Tudo sobre 2. Depois, vezes cosseno de P mais Q sobre 2. Então, vezes cosseno de P, que é A mais B mais C, mais o Q, que é A menos B menos C. Agora vamos eliminar os parênteses, em cada caso aqui, ó, fica A mais B mais C, aqui vai ficar menos A mais B e mais C. Tá? E aqui, tá, fica A mais B mais C, e ali vai ficar igual, porque tem soma antes do parênteses, fica A menos B menos C. Aí nós podemos reduzir termos aqui, ó, o A menos A cancela, aqui o B menos B e o C menos C. Tá? Então vai ficar aqui, ó, B mais B dá 2B, C mais C dá 2C, tudo sobre 2. Cosseno de A mais A, 2A sobre 2. E aqui 2B mais 2C, se eu colocar o 2 em evidência, ele vai simplificar com esse 2 aqui. Então vai sobrar só B mais C. E aqui eu vou simplificar com 2, vai ficar A. Então a resposta é y igual a seno de B mais C, né, vezes o cosseno de A. Né? Barbadinha. Né? Terceiro exercício. Calcule o valor da expressão y igual a cosseno de 5π sobre 24, cosseno de π sobre 24. Então, eu quero o valor numérico dessa expressão. Veja que 5π sobre 24 e π sobre 24 não são arcos notáveis. Tá? E esse cosseno de 5π sobre 24, cosseno de π sobre 24, tá? É um produto aqui está na forma fatorada. Tá? Então, isso aqui provavelmente veio de cosseno de P mais cosseno de Q. Porque eu tenho aqui, ó, cosseno vezes cosseno. Ó, tá? Então, fazendo a comparação, provavelmente esse 5π sobre 24 é P mais Q sobre 2, e o π sobre 24 é P menos Q sobre 2. Tá? Só que aqui não tem o 2 multiplicando aqui, ó. Não tem, então, porque foi dividido por 2. Então, na verdade, se eu comparar
a expressão dada com a nossa expressão geral, esse 2 aqui, ele está dividindo cosseno de P mais cosseno de Q, porque ele não está no segundo membro aqui. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó, no lugar do y é cosseno de P mais cosseno de Q. Só que o 2 eu vou passar aqui e vai ficar dividindo, para o segundo membro ficar uma expressão semelhante a essa aqui. Ó. Tá? Agora eu posso comparar. Ó. Vejo que cosseno de P mais cosseno de Q sobre 2 é igual a cosseno de 5π sobre 24, cosseno de π sobre 24, tá? Que é isso aqui. Tá? Então vejo que o P mais Q sobre 2 aqui ó, é 5π sobre 24, tá? Só por comparação de fórmula aqui. Ó. E o P menos Q sobre 2 aqui é o π sobre 24. Tá? Então nós formamos um sistema aqui. Ó. Tá? Nós vamos ajeitar isso aqui, vamos passar o 2 a multiplicar aqui também. Ó. Tá? Então vai ficar P mais Q, fica 2 vezes 5, 10. 10π sobre 24, e aqui a mesma coisa, ó, P menos Q, 2π sobre 24. Tá? Então vai dar esse sistema. Veja que se a gente somar aqui, eu vou cancelar o Q aqui. Ó, tá? Então vai ficar 2π igual 10π sobre 24 mais 2π sobre 24 vai dar 12π sobre 24. Tá? E aqui o 2 que está multiplicando o P passa aqui a dividir e ele multiplica o 24. Fica 12π sobre 48. Tá? Porque fica 2 vezes 24. Simplificando por 12, fica π sobre 4. Tá? Barbadinho. Então achamos o P. Tá? Agora vamos achar o Q, tá? Fazendo através do mesmo sistema. Tá? Então nós temos P mais Q igual a 10π sobre 24. Tá? Estou pegando já direto daqui. Ó, tá? E P menos Q 2π sobre 24. Tá? Então agora nós vamos subtrair aqui. Tá? Então ao subtrair, o P vai cancelar, ó, fica P menos Q. E aqui vai ficar Q menos Q, vai ficar Q mais Q, que é 2Q. Ó. E 10π sobre 24 menos 2π sobre 24 vai dar 8π sobre 24. Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, o 2 vai multiplicar o 24 aqui, fica 8π sobre 48. Tá? E dá para simplificar por 8. Tá? Então o Q é π sobre 6. Então achamos o P e o Q. Ó. Tá? Então nós vamos substituir. Ó. Tá? Veja que eu vou reescrever essa expressão aqui, ó, tá? Só que eu vou escrever primeiro o segundo membro, ó, cosseno de 5π sobre 24 vezes o cosseno de π sobre 24 é igual a cosseno de P mais cosseno de Q sobre 2. Como a gente tem o P e o Q, ó, tá? Então cosseno de 5π sobre 24, cosseno de π sobre 24 é igual a cosseno de P, que é π sobre 4, mais cosseno de Q, que é π sobre 6. E o π sobre 4 e o π sobre 6 são arcos notáveis, que a gente sabe os valores. Né? Então é só substituir. Ó. Então o cosseno de 5π sobre 24, cosseno de π sobre 24 é igual a cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, mais cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. E a soma aqui em cima tem mesmo o denominador, né? Conserva o denominador, fica raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2. E raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 2 dividido por 2, eu vou multiplicar por 1/2. Tá? Então vai ficar raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4. Logo, o cosseno de 5π sobre 24 mais cosseno de π sobre 24 é raiz de 2 mais raiz de 3 sobre 4. Tá? Barbadinha. Então veja que ele é um exercício aqui, ó, que dá uma informação boa para a gente como achar valores numéricos, né, quando a gente não tem arco notável. Né? Se a gente consegue transformar equivalente em arco notável, fica fácil de achar os valores. Barbadinha. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Tá? Divulga nossas aulas para os colegas.